E temos mais um convidado aqui no Jornal Jovem Pan. Nosso convidado agora, Alexandre Ostrojevic, que é administrador com formação em Economia e Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém e CEO da Multilaser. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela atenção, pela gentileza, por estar aqui conosco. Bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui. Só uma pequena correção. Por favor. Você gentilmente se referiu a mim como professor. Eu sou um estudioso do assunto, mas não sou professor. Sim, mas não deixa de ser um professor. Então, mas fica aqui, então, a correção. Não é tão correção assim, né? Porque o senhor conhece muito bem o tema. E eu já começo perguntando o seguinte, né? Hoje tivemos um ataque brutal e, em meio a tudo isso, as tentativas, né, de diplomacia. O Luca falava agora há pouco da reunião emergencial da União Europeia. Também nós estamos acompanhando as reuniões do Conselho de Segurança da ONU e também a ida do presidente dos Estados Unidos até o Oriente Médio. De que forma a diplomacia vai resolver essa guerra? Olha, eu acho que as opções são bastante limitadas enquanto você tiver um grupo terrorista genocida como o Hamas morando na casa ao lado e da posse de quase 200 reféns israelenses. Se você for ver as fotos, tem inclusive crianças, tem idosos, tem uma menina de 3 anos que está sem os pais, presa nos porões, lá sabe-se lá onde, da faixa de Gaza. Então, não tem, do meu conhecimento da diplomacia israelense, não tem diplomacia suficiente que vai fazer o Israel parar até neutralizar essa ameaça, que é uma ameaça para a vida de todos os cidadãos de bem, é uma ameaça para toda a região. E em relação a essa guerra de narrativas que a gente vem acompanhando, né, em relação a esse ataque ao hospital, a guerra também traz isso? A gente viu muito disso na guerra na Ucrânia, né? Sem dúvida, na guerra tem aquela frase que a primeira baixa da guerra é a verdade. Então, imediatamente já começa os porta-vozes oficiais de lado a lado, puxando as narrativas para o seu lado. Essa tragédia do hospital, independentemente de quem disparou o foguete que atingiu o hospital, é uma desgraça, é uma tragédia sem tamanho, porque são vidas perdidas, vidas de muitos civis inocentes, e agora começa um disque-disque. O lado palestino imediatamente acusou Israel, dizendo que Israel que lançou o ataque sobre o hospital, e Israel já soltou um vídeo preliminar e está juntando mais provas, afirma que foi um míssil do grupo terrorista Jihad Islâmica, que também fica em Gaza, que foi disparado e errou o alvo e acabou perdendo o controle, e o próprio míssil dos palestinos, que era destinado a atacar uma das cidades israelenses, como eles vêm lançando milhares de mísseis, que acertou o hospital. Não se sabe ainda qual a verdade absoluta, pode ser ambos. Uma coisa é um fato. Do lado de Israel não tem ninguém comemorando, todo mundo entende que é uma tragédia, que é ruim para Israel em todos os sentidos, e certamente do lado dos terroristas, não dos civis, claro, uma desgraça, uma tragédia do ponto de vista humano, do lado dos terroristas é exatamente o que eles esperavam quando lançaram esse ataque genocida sobre Israel. Eles esperavam a retaliação, eles esperavam que haja mortes de civis, eles mantêm os civis como reféns na faixa de Gaza, impedem a saída de civis da região, para que tenha baixas, para que tenha mais ódio, para que eles possam destacar aí pontos de propaganda aos olhos dessa lógica perversa. Alexandre Ostrojevic, conversando conosco aqui na Jovem Pan, pergunta agora de Dora Kramer. Você, Dora. Boa noite, Alexandre. Vou te chamar de Alexandre porque você não deu um título. Eu ia chamar de professor, mas já vi que não é. Então, vou chamar de Alexandre, tá? Me deixa entender uma coisa. Hoje que aconteceu? Porque a gente está falando aí, a primeira vítima é a verdade, é isso mesmo, né? Tem-se essa história. Por que o mundo árabe imediatamente deu como certa a versão do Hamas e o mundo que apoia, os países que apoiam Israel, não fizeram esse mesmo movimento, ficaram no terreno da dúvida? O que quer dizer isso? Como é que a gente pode ver essa cena? Então, Dora, isso é tradicional nesse tipo de conflito. Os países árabes, como também árabes como os palestinos, islâmicos como os palestinos, tendem a seguir as narrativas que vêm do lado palestino. Vamos lembrar que entre os países árabes não existe nenhuma democracia. Então, o que sai na imprensa, o que é falado, não é necessariamente a manifestação do livre pensamento que as pessoas realmente entendem. As pessoas falam que seguem a ordem de cima que tem que dizer.
Por outro lado, as democracias, praticamente todas as democracias sérias do mundo, como Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, demonstraram claramente solidariedade ao Estado de Israel, condenação ao terrorismo do Hamas, ainda que todos apoiem o direito do povo palestino à autodeterminação, assim como todas as pessoas de bem, eu também apoio o direito do povo palestino, mas você tem que escolher um lado aqui. De um lado tem democracias livres, com imprensa livre, com instituições fortes, com regime de leis, e do outro lado tem as ditaduras. Então, qual é a mais confiável do ponto de vista da informação? Eu acredito que a democracia, nas palavras do célebre Winston Churchill, é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Então, é a melhor coisa que se achou até hoje. Prefiro confiar na ponderação, aguardar as provas, as evidências e os fatos para dizer o que aconteceu exatamente. Alexandre, em relação a essa ameaça que o Hezbollah está fazendo, de que esta quarta-feira pode ser um dia de ataques, enfim, essas ameaças que esse grupo vem fazendo, como é que esse grupo entra nesse xadrez político, geográfico e da guerra que a gente vem acompanhando? Existe muita ameaça, muita bravata, não quero dizer se vai acontecer um grande ataque ou não. Normalmente, quando se vai fazer um ataque, não é comum o grupo que vai atacar alardear isso, fazer plaquinhas, olha, vou te atacar tal dia e tal hora, assim como o Hamas não fez no sábado passado, foi um ataque surpresa, um ataque covarde, mas não foi anunciado. E isso faz parte de um jogo de xadrez maior, claro, existe um círculo menor, que é o conflito entre Israel e Hamas, o Hamas querendo ser a voz predominante entre o povo palestino, com a sua narrativa de não aceitação de Israel. Então, o povo palestino está sendo servido duas narrativas, dois caminhos possíveis. Um caminho mais representado pelo Fatah, de moderação, de construção de dois estados, de busca de prosperidade, e um caminho mais oferecido pelo Hamas, de aniquilação, de devastação do outro, de não reconhecimento de Israel e a proposta da destruição de Israel. E no jogo mais amplo, você tem os diversos apoiadores. A gente sabe que o Hamas é financiado essencialmente pelo Irã, entre outros países, mas quem fornece armas e dinheiro em grande volume é o Irã. E o Irã tem aspirações para ter o domínio regional, quer ser o grande player do Oriente Médio, ainda que o Irã não seja um país árabe, o Irã é um país persa, mas ele tem uma ascendência muito grande e um desejo de ter essa hegemonia regional. E em contrapartida, você tem como antagonista do Irã a Arábia Saudita, que é o país mais importante, mais simbolicamente, religiosamente importante, está lá Meca e Medina, as duas cidades mais sagradas para o Islã, é o país mais rico, não é o mais populoso é o Egito, mas é um país de hegemonia no mundo árabe. Ambos disputam esse poder na região, e a Arábia Saudita tem se modernizado e tem se aproximado de Israel a ponto de estar próximo a um acordo de paz histórico. Seria um terremoto político positivo para a região, sim, se Israel e a Arábia Saudita se entendem e assinam um tratado de paz. E esse cenário seria péssimo para o Irã. O Irã não quer um acordo de paz, porque isso iria solapar seus planos. Então, é altamente provável que esse ataque do Hamas tenha ocorrido instigado e financiado e com a luz verde, né, com o vai em frente do Irã, que financia não só o Hamas, mas também o Hezbollah, ao norte de Israel, como outros grupos na região. Na Síria tem grupos apoiados pelo Irã, na guerra civil recente do Iêmen também. Análise de Alexandre Ostrowiecki, administrador com formação em Economia Política Externa do Oriente Médio pela Universidade de Jerusalém. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, um abraço. Muito obrigado, Tiago, obrigado pelo convite para estar aqui. Obrigado.